A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje a tia Kézia veio novamente contar mais uma historinha sobre os milagres de Jesus. E a historinha desse domingo é sobre a pesca maravilhosa. Essa história se encontra na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 até o versículo 11. É uma história sobre obediência. Quem será que é o personagem que foi obediente, que está escrito em Lucas, hein? Eu acho que foi. Já vamos ficar sabendo. Vamos ler o título da nossa lição? Vamos lá? O meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes. Sim, é Pedro, o personagem obediente da nossa história de hoje. Vamos repetir o versículo para guardar no coração, que está escrito em Jeremias? Vamos lá? Se obedecermos ao Senhor, tudo ocorrerá bem. Jeremias, capítulo 42, versículo 6. Isso, se formos obedientes, tudo correrá bem, não é verdade, crianças? Como já descobrimos quem é o personagem que obedeceu a Jesus, vamos descobrir o que aconteceu para ele ser tão obediente ao Papai do Céu? Vamos lá? Vamos escutar a historinha? Esse aqui é Pedro, o nosso personagem da nossa historinha de hoje, crianças. Pedro, ele era um pescador, ele trabalhava muito, crianças. Ele trabalhava muito naquelas águas. E naquele tempo, na época de Jesus e de Pedro, o principal alimento daquelas famílias era o peixe. Por isso que Pedro e seus amigos pescavam sempre, quase todas as noites, crianças. Vocês gostam de peixe? Porque eu amo peixe. Certo dia, Pedro e seus amigos pegaram seus barcos e foram pescar. Ainda não era noite, era quase no comecinho da noite. E eles foram para o mar pescar muitos peixinhos. Pedro, ele conhecia muito aquelas águas, ele conhecia os lugares onde tinha peixe e onde não tinha. E naquela noite, crianças, Pedro fez como todas as outras noites. Ele pegou a sua rede e começou a lançá-la. Jogava de um lado, jogava de outro, tentando procurar peixe. E puxava e não vinha nada. E ele pegava e ia do outro lado, jogava do outro lado, jogava do outro. E nada de peixe. Pedro já estava exausto de tanto pescar aquela noite inteirinha. E nada de peixe, nenhumzinho. Pedro estava triste e chateado porque ele não tinha conseguido pescar nenhum peixe. E seus amigos também. Eles pegaram e decidiram voltar para a praia. Crianças, eles voltaram. E quando eles chegaram lá na beira da praia, já era de manhã, crianças. Pedro, quando ele chegou lá perto da praia, ele viu Jesus pregando. Jesus estava pregando para uma multidão, ele estava ensinando a palavra do Papai do Céu. E Jesus, ele estava curando. Pessoas que não enxergavam, começou a enxergar. Quem não conseguia andar, começou a andar. Os doentes ficaram curados. Eram muitos milagres naquela manhã. E Pedro estava vendo tudo aquilo. Crianças, e Pedro e seus amigos começaram a lavar as redes, começaram a lavar todas as redes para ficar bem limpinha, que no outro dia, crianças, eles iriam pescar novamente, sabia? E de repente Jesus se aproxima perto do barquinho de Pedro e fala com Pedro, chama Pedro. Sim, Senhor, eu queria seu barco emprestado, você pode me emprestar? Sem questionar, rapidinho Pedro emprestou seu barco para Jesus e Jesus subiu no barquinho de Pedro. Jesus pede que Pedro afaste o seu barquinho para mais para o meio do mar. E Pedro assim empurrou o barquinho, porque lá Jesus queria ensinar as pessoas. Jesus chamou Pedro novamente e Pedro entrou no barco. Jesus falou assim: Pedro, pegue suas redes e vai até o mar, mas num lugar bem longe daqui, bem no profundo do mar. Aí Pedro olhou para Jesus e falou assim: Senhor, mas eu pesquei a noite inteira e não consegui trazer um peixe para casa.
e Jesus pediu que ele fosse. Pegou, sem questionar, Jesus e falou assim: sim, irei obedecer a sua ordem, Senhor. E Pedro foi. E Pedro foi para um lugar bem longe, longe, longe da onde ele estava acostumado a pescar. E ele foi lá todo feliz. No momento ele estava meio preocupado. Será que ele estava preocupado? Será que ia ter peixe? Porque ele tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido encontrar um peixe. Imagine de dia pescar algum peixe. Ele ficou pensando, né, crianças? Mas ele foi, ele obedeceu à voz do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu? Ele lançou a sua rede para fora do barco. E sabe o que aconteceu? Uma coisa impressionante. Quando ele começou a puxar a sua rede, crianças, veio vários peixinhos, tinham muitos peixes, mas muitos peixinhos. E estava tão pesado, aquela rede que ele não conseguia puxar sozinho. E ele pediu ajuda de seus amigos, porque estava muito pesado, mas muito, que a rede queria se rasgar. Crianças. Pedro e seus amigos ficaram tão felizes e ficaram assim assustados, porque o milagre era tão grande. Eles nunca tinham pescado tantos peixes na vida. Era uma pesca maravilhosa, porque eram muitos peixinhos e o barco deles ficaram cheio de peixes. Pois quando obedecemos à voz do Senhor Jesus, tudo ocorre muito bem, coisas maravilhosas ocorrem na nossa vida, sabia, crianças? Pois como Pedro aconteceu aquele milagre da pesca maravilhosa, ele foi agradecer a Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, não farei mais pescador de peixes, e sim pescador de homens. Porque quando obedecemos à voz do Senhor Jesus, coisas maravilhosas acontecem em nossa vida, sabia, criança? Crianças, às vezes podemos achar que o pedido do Senhor Jesus é difícil de se realizar, difícil da gente obedecer, mas temos que fazer, porque o Papai do Céu, quando Ele pede para a gente fazer algo, temos que obedecer, porque grandes coisas vão acontecer, muitas coisas maravilhosas vão acontecer em nossa vida. E ficamos muito contentes quando realizamos algo que Papai do Céu pede pra gente, não é verdade? Olha como Jesus era poderoso, porque ele sabia onde estavam os peixes. Por isso que ele pediu que Pedro fosse para bem longe naquele mar, para bem longe, porque ele sabia onde estavam escondidos os peixes. E quando obedecemos à voz do Senhor Jesus, como Pedro fez, coisas maravilhosas aconteceu, porque ele foi um dos discípulos de Jesus. Ele pôde pescar homens, pregar o evangelho para toda criatura. E precisamos também, crianças, sabe fazer o quê? Além de obedecer a Jesus, obedecer o papai, a mamãe, a vovó, os titios, os professores, porque Jesus se agrada de quem obedece. Precisamos sempre ser obedientes, não é verdade? Agora vamos louvar com a tia Kézia, vamos lá? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus que mandou que jogassem do outro lado. Jesus mandou que jogassem do outro lado. Jesus mandou que jogassem do outro lado. Mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. Agora vamos fazer uma oração de agradecimento ao Papai do Céu por essa aula. Vamos lá? Juntos os pezinhos estão,
Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigado por mais essa aula que eu aprendi a te obedecer, mesmo que seja um pedido difícil, mas me ensina a obedecer. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém! Isso, crianças, precisamos sempre pedir para o Papai do Céu nos ensinar a obedecer. A Jaquese agradece por vocês prestarem muita atenção na historinha nesse domingo, tá? E até o próximo domingo. Um grande beijo e tchau!